Olá, estamos de volta com o nosso webinar do débito ao lucro, aproveitando a reta final de 2023, mais as estratégias e planejamento para 2024. Eu sou a Jaqueline Rodrigues, gerente de projetos de expansão no nosso ecossistema global. Agora, no segundo painel, teremos os especialistas de crédito e inteligência de mercado, que vão ajudar você a planejar a sua área comercial e financeira para 2024. Robson Garcia, o Head de Inovação e Negócios da Neocredit, e o Rafael Train, Head da Connect Smart Data. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Então, agora oficialmente, Robson Garcia, Rafael Train, sejam bem-vindos ao nosso webinar do débito ao lucro. O nosso principal tema hoje é o planejamento de vendas aí para 2024, né? E nós, aqui do Ecossistema Global, conseguimos apoiar as empresas que buscam ampliar as suas vendas. Então, a gente, para garantir aquela segurança que o mercado quer e exige, a gente quer entender um pouco mais sobre esse tema. Rafael, acho que tu pode começar nos explicando, né? Explica para nós como é que hoje o Smart Data pode ajudar no planejamento de um time de vendas. Quais são os principais benefícios de se utilizar um Smart Data hoje na estratégia de vendas? Jaque, primeiro, obrigado pelo convite, né? É sempre legal falar desse tema, junto com o Robson também, a gente já fez alguns eventos juntos. A importância dos dados hoje para as empresas, como é que isso guia as empresas para soluções melhores, para aumentar a performance delas. Então, quando a gente fala do Smart Data, nada mais é do que a gente está falando de profissionalizar o jeito de trabalhar do time de vendas, né? É usar dados, é usar informações relevantes, é usar coisas que de fato tragam para o time de vendas uma segurança, para que ele execute um processo de uma maneira correta, de uma maneira embasada e não simplesmente naquele jeito muito antigo da gente fazer, vamos vender muito para todo mundo, do jeito que acontecer. Então o Smart Data vem muito para isso, né? Não é algo que se encerra em gerar uma lista, não é simplesmente mostrar onde é que está a oportunidade, mas sim implementar um processo, trazer para dentro da empresa uma rotina e um uso contínuo para que aquilo seja incorporado ao dia a dia dela, né? Ajudando ela todo dia a conseguir novas oportunidades, né? E a gente vai falar bastante hoje ainda, mas é muito de analisar quem é o cliente ideal dela, novas oportunidades, onde o mercado está crescendo mais, quais são os segmentos que mais ela pode atuar e por aí vai, né? Vai ter bastante coisa aí para a gente falar aí durante o nosso bate-papo. Que bacana, Rafa. A gente tem alguns exemplos aqui, né, de utilização do Smart Data. Como mudou esse processo de vendas, né? E a gente não está falando de muitos anos, a gente está falando aí de 5, 10 anos atrás, onde a gente tinha listas de leads muito focado nos clientes gerais e hoje não, a gente consegue ir lá clonar um perfil, entender sobre esse cliente, trazer dados reais sobre ele, né? Robson, agora eu queria saber de você. Como é que a gente pode
aliar a nossa análise de crédito e risco às oportunidades de mercado para a gente conseguir vender mais? Como é que a gente controla a inadimplência aí no próximo ano? Bom, boa tarde, Jaque, boa tarde, Rafa. Nós estamos falando nesses dois casos, tanto do Smart Data quanto da análise de crédito, da transformação digital que ocorreu nos últimos 20 anos. E quando a gente fala dessa transformação, a gente traz um pouco para o ato contínuo, ao ponto de onde você tem o lead, você tem a informação de quem você quer realizar essa venda, você precisa adequar isso ao teu apetite de risco, à tua cultura e à condição que você tem de poder ou não vender para aquele cliente. Isso está diretamente ligado à estratégia, né? E quando a gente fala de ampliação de vendas, ampliação de quantidade de leads, ampliação de quantidade de prospect ou de clientes, isso está diretamente ligado ao processo de entender se esse cliente ele pode ou não passar a ter um crédito maior ou menor. E esse processo de risco também passa por análise de dados, né? Dados mais aprofundados ou menos aprofundados, dados internos e dados externos, dados públicos ou dados privados, que me permitam, a partir dessa análise, a partir de uma visão estatística, a partir de uma visão estatística do passado, poder prever aquilo e o resultado que eu vou ter no futuro, de novo, de acordo com a minha estratégia. Porque na minha estratégia, ela pode estar considerando, sei lá, 3% de inadimplência em determinada região, onde eu preciso e posso apostar um pouco mais. Mas em outra região, em outro cluster, em outro segmento de cliente, ele pode ser 0,5%. Então o equilíbrio disso e a possibilidade de você fazer a gestão disso no momento em que isso está acontecendo é fundamental para que a gente consiga vender mais, mas vender mais para aquele cliente que realmente pode comprar mais. Então, ainda sobre o tema de crédito, né? Talvez as pessoas elas não entendam muito a importância, né, deste momento de planejamento, né? Então, nós estamos aí encerrando 2023 e a gente está aqui parando para as nossas operações para a gente planejar o como será lá o 2024. Então, Robson, queria que você contasse um pouco mais para a gente, tá? Como é que a área financeira pode ser mais proativa na relação entre vendas e crédito? Eu acho que o primeiro ponto, assim, e que a gente entende que é fundamental nessa nossa caminhada e nas experiências que a gente tem vivido, é poder fazer com que eles trabalhem juntos. Quem trabalha junto? A área de vendas e a área financeira, para que a gente consiga, de fato, atender os resultados estratégicos da empresa. Então, o primeiro ponto, trabalhar junto. Então, quando nós estamos falando de crédito, a gente precisa, e é muito apegado do CFO moderno, o 4.0, ele está normalmente liderando esse processo dentro da organização. E liderando esse processo, a área de crédito, ela deixa de ser reativa e passa a ser proativa nessa relação com a área de vendas. Sim. Então, o CFO proativo, a empresa que já está conseguindo fazer isso de maneira adequada, já está olhando para 2024, para que a gente possa, a partir desse planejamento para 2024, a gente já prever quem são os clientes que vão ser abordados em 2024 e já mapear esses clientes. Você imagina a diferença que tem um vendedor poder ir até uma empresa que ele sabe que pode vender, e sabe qual é o limite que ele pode vender nessa empresa. Fantástico para ele. De um vendedor sair e de repente vender numa empresa que ele não sabe onde está, né? E eventualmente não saber nem se pode vender para aquela empresa. É bem o conceito mesmo de trabalhar da maneira estratégica que a empresa está pensando, né? A gente olhar a geração de oportunidade em conjunto de ser a melhor oportunidade e a oportunidade onde ele pode maximizar o ganho dele. Então ele vai ter segurança, porque ele vai fazer uma análise de crédito, ele vai ter um maior aproveitamento, né? Vai poder fornecer mais produtos para aquele cliente ou mais serviços, e de uma maneira que de fato está em conjunto
a venda e a parte financeira da empresa de uma maneira que olha para um lugar só, né? Não fica aquela coisa da briga, de vendi para esse cliente, não passou no crédito, então não conta a venda, coisa que acontece bastante ainda no nosso mercado. Sim. E que a gente enxerga que hoje não tem mais espaço, né? Quem quer trabalhar de uma maneira produtiva e bem estruturada, de uma maneira muito mais profissional, tem que trabalhar as duas áreas muito afinadas, né? Elas têm que estar juntas, porque uma depende da outra. Não adianta, o resultado final para a empresa, que é de fato rentabilizar lá na frente aquele cliente, vai depender que ele seja um cliente ideal, com um perfil bem definido, mas também que ele tenha um crédito também que seja suficiente para poder honrar o compromisso, que ele seja uma empresa que tenha saúde financeira para que seja um bom cliente também, né? Então eu acho que tem que ser junto, né? Não tem como viver separado mais. E aí tem um ponto importante quando a gente fala de saúde financeira, né? Do ponto de vista macroeconômico, nós estamos vivendo desde, vamos falar de agosto do ano passado, né, já uma condição de inadimplência considerável. Sim. Na pessoa física. A partir do final do ano, a pessoa jurídica vem crescendo em números alarmantes aí a quantidade de inadimplência. Pois bem, se esse é o cenário, nós temos duas opções, né? A gente parar de vender e diminuir, ou ser diferenciado e ter as tecnologias e ter as melhores práticas do mercado e aí sim se diferenciar em relação às outras nesse momento em que todo mundo está encolhendo, para que a gente possa de fato crescer, mas crescer com risco, ou mantendo o risco, ou se puder ainda diminuir. Um crescimento sustentável. Crescimento sustentável. Então esses são pontos, Rafa, né, que fazem com que empresas que estão ligadas ao que vai acontecer em 2024, considerando as condições macroeconômicas, possam nos dar já que uma condição de, puxa, peraí, eu sei para quem eu vou vender em 2000, ou tenho ideia de quem eu vou vender em 2024, já deixo eles pré-estruturados dentro de uma condição geográfica onde cada vendedor sabe onde vai e quanto ele vai poder oferecer para aquele cliente. Gente, olhando isso de um olhar comercial, isso é uma escalabilidade surpreendente em vendas. Porque de um modelo, como o Rafa falou, né, aonde eu estou buscando clientes aleatórios, aonde eu ainda preciso trazer para dentro da empresa, por onde ainda precisa passar por uma análise de crédito, ter uma aprovação ou não, é o tempo perdido de pessoas na rua, sem dados, sem estrutura. São dois pontos muito importantes, porque você está entregando o para quem você vai vender e o quanto você vai vender. E isso coloca qualquer empresa em outro patamar comercial. E até tem um ponto, né, Rafael, que vocês devem se deparar muito assim no dia a dia quando vocês estão lá no cliente, que uma coisa eu já tenho um aquário. O que eu chamo de aquário? São aqueles meus clientes atuais, os que eu estou utilizando hoje, vendendo para eles, que às vezes eles continuam comprando da gente, mas a gente não sabe o quanto eles estão variando, isso é importante. Mas dentro do aquário eu tenho aqueles clientes que deixaram de comprar de mim por um motivo ou por outro, eu tenho um histórico dele e deixei de vender para ele. Então, eu tenho uma estratégia para o que está dentro do aquário, que é o cliente atual, e o que eu deixei de vender, do ponto de vista de crédito e do ponto de vista de retomada de venda. E tenho aí, né, Rafa, para novos, aí que é bem importante essa conexão, quer dizer, você conseguir buscar o cliente ideal, que você chama aqui, e já trazer ele pré-analisado do ponto de vista de crédito, né? Sim, quando a gente fala muito da questão de segmentação, né, pensando não só na parte de crédito, ou se já é cliente ou não é cliente, mas inclusive dos times que vão atender e vão abordar esse cliente. A estratégia vai ser muito diferente para quem a gente vai fazer um atendimento via um gerente de negócios, ou um atendimento via telefone, ou vai ser recebido só uma comunicação, né, para a gente fazer um marketing mesmo, buscar um inbound de novos clientes. Então, para cada segmento, para cada tipo de cliente, a gente vai ter uma estratégia diferente. Então, é interessante porque são muitas empresas para a gente trabalhar, tem mercado pra caramba, né? Quando a gente vai pro B2B mesmo, a gente pensa, são mais de 30 milhões de empresas, só que a gente também tem que enxergar elas de uma maneira diferente, né? A gente não pode tratar tudo da mesma forma, porque não é.
da mesma forma, né? Então é algo que a gente tem que conseguir ter estratégia para cada uma, e mesmo a estratégia do crédito também vai ser diferente para cada uma, porque elas vão ter limites diferentes. Você vai vender um volume maior para uma, para outra, vai ter um atendimento diferente também. Então isso vai ser customizado e configurado muito de acordo com o que é a realidade do cliente, né? A gente sabe que houveram mudanças muito grandes no nosso mercado nos últimos anos, né? Mas especialmente ao que se refere a dados. Essas mudanças que houveram nos dados, como vocês veem que a gente pode usar de maneira mais assertiva no momento atual? Eu acho que no ambiente de crédito, nesse ecossistema de informações utilizadas para crédito, as mudanças têm sido muito grandes nos últimos 3 anos, eu vou dizer, né? E de todas as formas. Antes você tinha uma condição, há 3 anos atrás, tinha uma condição onde um grande player atendia, sei lá, 80% do mercado, ou 2 grandes players atendiam 80% do mercado de crédito, basicamente isso. De lá para cá a gente teve, primeiro, a entrada de tivemos um novo entrante no processo, ligado aos bancos, que traz informações de maneira diferente, o seu score é diferente. Depois a gente teve em seguida outra empresa estrangeira comprando outro player de birô de crédito, que também fez uma mudança considerável, deu um pouco mais de confiança a esse processo. E por último, e bem mais importante, eu diria, a questão relacionada ao Open Banking. O Open Banking fez com que mudasse dá para se dizer que mudaram-se as regras do jogo. Hoje, a partir do Open Banking, eu tenho mais informações de formas diferentes para uma tomada de decisão. Informações até mais em conta em determinadas situações, ou mais completas e mais caras em outras situações, para tomar decisão em relação a crédito. Então eu diria assim, que a cabeça do analista lá na ponta, ele não pode ser apenas old school, ou seja, aquele analista experiente que sabe como faz e usa as mesmas informações o tempo todo para dar confiança. Sim. E às vezes depende de uma informação só, de um score só, enfim. E não pode também ser tão moderno ao ponto de usar só a questão do Open Banking, as informações que estão disponíveis. Precisa ser um misto disso, dependendo de cada caso. É por isso que neste processo a gente entende que a política é que vai dar o tom do nível de assertividade que eu preciso. E aí eu não vou nem dizer em cada empresa, é em cada mercado que eu atuo, em cada região que eu atuo, em cada produto que eu vendo. Né? Então isso, no que se refere a crédito, essa movimentação ela foi muito grande. Está fazendo com que o CFO, com o CEO tenha uma visão de crédito um pouco mais complicada. E o nosso objetivo é justamente simplificar isso. Cara, entregar uma ferramenta onde você pode, entregar uma solução onde você pode ter acesso a todas as informações num só cockpit, só desdobrar quando tem que desdobrar, usar a inteligência artificial para os scores para tomar essa decisão de maneira automática, enfim. Digamos que hoje, para a parte de crédito, o mapa que guiaria o crédito é a política de crédito. É a política e o comportamento entendido como ideal pela empresa. Então, na verdade, o mapa é a estratégia. Né? A estratégia é que vai definir. A gente tem que ter ferramentas para poder seguir a estratégia e não ser fixo. Sabe aquela visão de crédito que fica barrando vendas? Sim. Isso é que não pode existir mais. Sim. Se a gente pegar no mundo de inteligência de mercado, né, os dados, de fato, eles ficaram muito mais restritos, né? Um pouco. Isso foi bom. Isso foi muito bom, porque a Lei Geral de Proteção dos Dados tirou muita gente do mercado que era amadora, que de fato não gerenciava os dados de maneira segura, não gerenciava da maneira correta mesmo, né? E que traz inúmeros problemas aí que a gente vê de abordagens a pessoas físicas e jurídicas aí que estão infringindo a lei, né? Sim. Então, para as empresas que trabalham de maneira certinha, que buscam cumprir toda a legislação, isso foi muito bom, né? E o que aconteceu, né? Valorizou muito mais a parte de entender os dados do cliente,
e dos processos do cliente, né? Porque as ferramentas de Big Data, né? A gente está falando agora de uma parte mais de Smart Data, mas Big Data era muito concentrado só em dados públicos, que de fato estão quase que se tornando commodities, porque é muito fácil você conseguir, de certa forma tem uma parte de estruturar e manter isso atualizado, porém são dados disponíveis para todo mundo. Agora, quando a gente começa a tratar esses dados em conjunto com os dados dos clientes, daí sim a gente está trabalhando com Smart Data, e isso sim foi uma grande mudança no mercado. Porque as empresas, cada empresa tem a sua realidade mesmo, o seu mercado é muito diferente, a forma de atuar. As soluções de Smart Data não vão ensinar e nem mostrar para a empresa como é que ela vai fazer a venda dela. Sim. A gente vai utilizar esses dados que ela já aprendeu em anos de experiência e de sucesso para confrontar isso junto com os dados públicos e aí sim gerar indicadores muito mais relevantes para ela, gerar oportunidades muito mais relevantes. Porque daí a gente está tratando de informações que só ela tem, que é de fato a realidade dela e que é o anseio de muita empresa, né? O Robson estava comentando mesmo essa questão da transformação digital das empresas. As empresas têm um tesouro lá que são os seus dados e poucas conseguem utilizar. O que a gente traz é justamente uma maneira de conseguir usar esses dados conjugado com informações públicas e aí sim ela poder enxergar algo que vai ser relevante para o dia a dia dela e não simplesmente uma coleção de planilhas, de bancos de dados e que não afeta o dia a dia, né? Então tem que conseguir conectar essa informação com o dia a dia, com o processo mesmo dos times lá em campo, né? Rafa e Robson, teve uma coisa que eu achei muito bacana, tanto falando de crédito, quanto a gente falando de dados do cliente, como vocês trazem isso para um olhar de cada empresa. É dentro de casa que você sabe o como fazer, você só precisa de ajuda para estruturar melhor esses dados e é aqui que a gente vem para ajudar os nossos clientes. Em relação a dados, ficou mais alguma coisa, Robson, na questão de crédito? Eu vejo que isso só vai ser exponencial. Quem não fizer isso agora, vai ter que fazer depois, né? Nós estamos vivendo um momento onde são três fatores. Primeiro, as pessoas estão produzindo, e as empresas estão produzindo muito mais dados. Isso é fato. Sim. Segundo, a capacidade de processamento ela está muito maior. Sim. Né? O que nós temos no notebook hoje, talvez coubesse numa sala algumas décadas atrás. Então eu consigo processar, eu tenho esses dados e consigo processar esses dados. Então isso permite que a gente tenha... Essa foi a grande virada, né? Essa é a grande virada. Isso permite com que a gente tenha condição hoje de trabalhar esses dados internos, utilizar eles da melhor forma possível, essa quantidade imensa de dados internos e principalmente relacionar ele com dados externos escolhidos a dedo. Né? E o que a gente traz, tanto no Smart Data quanto no crédito, é justamente a ferramenta para que a pessoa possa fazer isso de forma rápida, sem precisar ficar buscando informação onde eventualmente ele nem sabe onde tem, ou nem, não tem confiança, ou eventualmente nem pode ser explícita, né? Isso, se a gente pensar, né, tem que fazer para ontem, né? Porque até um tempo atrás era um diferencial competitivo as empresas tomarem esse tipo de... Agora é uma necessidade, né? Quem não faz, não vê de onde é que vem o trem, né? Porque, olha, o impacto é muito grande na operação, né? Então, o teu concorrente fizer, você não fizer, nossa, ele vai sempre estar na frente, ele vai sempre saber para quem vender antes, quanto vender, e você vai cair nas armadilhas que ele vai deixar, porque ele não vai cair. Então, é necessidade, não é mais diferencial. Ô Rafa, tu falou sobre segmentação na nossa questão passada e eu fiquei com isso aqui, tá? Eu queria saber um pouco mais. Como é que a segmentação baseada em dados pode aumentar a taxa de conversão de leads em vendas? Que tipo de dados são mais importantes na qualificação de leads? E tem dados diferentes para diferentes setores da indústria, empresas? Eu acho que isso é muito aquilo que a gente estava comentando, né, já que cada segmento, cada negócio, na verdade, nem é segmento, cada negócio tem a sua realidade, né? Se a gente vai para o setor de serviços, os dados mais importantes para o setor de serviços são basicamente os funcionários que ele vai fornecer, daqui a pouco uma empresa que fornece seguro saúde, um plano de saúde mesmo, sim, ou empresas que fornecem alimentação, vai querer saber quantos funcionários tem naquela empresa. Né? E esse setor de saúde, né, esse setor de serviços principalmente, ele precisa conhecer quem são os decisores na empresa.
Ele vai querer saber quem é o gerente de RH, o diretor de RH que vai contratar um benefício, ele vai querer saber quem é o diretor de logística que vai contratar uma empresa de logística, né? Então quem é a pessoa, quem é a persona dentro da empresa, dentro daquele lead que vai ser o decisor, né? Então essa informação é muito importante para as empresas do segmento de serviços. Quando a gente vai para a parte de indústria, principalmente CPG, indústria alimentícia, né, que vai, e tanto o distribuidor quanto a própria indústria, aí vai ser bem diferente. Ele não necessariamente precisa do decisor, ele precisa do local de venda, do ponto de venda. Então, para ele, se ele tiver já a informação de onde vender e na região que está crescendo mais, na região que o produto dele tem um maior potencial de venda, essa é uma informação muito mais relevante para ele. Porque o processo de venda é muito diferente, o ciclo de venda é diferente. Então, quando a gente vai falar de segmentação, é necessário que seja feito, de fato, algo muito personalizado, né? E aí as ferramentas hoje conseguem fazer essas personalizações em massa, que não é algo que é um projeto de longa duração nem nada, é algo que ele consegue fazer em tempo real, a análise de base de cliente deles, a busca de novas soluções mesmo e novos leads, e aí a partir disso, para a realidade dele, ele vai conseguir fazer a segmentação da maneira mais correta. Robson, muitas empresas, elas ficam bastante dependentes, né, de uma escoragem para fazer uma análise de crédito, né? E às vezes as empresas até se sentem um pouco sem autonomia de decisão, né? Eu preciso ter dados para isso. Então a minha pergunta tá? Como depender menos de uma escoragem de mercado e como construir um score mais alinhado com a estratégia de mercado e apetite de risco que eu tenho, com a minha realidade e com a minha empresa? Pô, legal, Jaque. Eu acho que isso tem muito a ver com o aprendizado que a gente teve ao longo desses anos com todos os nossos clientes. De novo, vamos lá. Hoje o mercado traz diversos scores. Então, se eu vou fazer análise de uma empresa hoje, eu tenho o score do Biro A, do Biro B, do Biro C. São scores de mercado. São scores que ele tem que serve para todo mundo. Há uma diferença clássica entre um score de mercado e um score interno, direcionado para o meu público. Com certeza. Essa diferença, neste caso, ela pode ser mitigada e muito. Eu não vou dizer que o score de mercado ele nunca vai ser utilizado, ele pode ser utilizado com um peso menor. Mas eu posso tranquilamente, você falou há pouco, o Rafael respondeu sobre segmentação, né? Quando eu olho para dentro de casa e estudo, e aí tem uma coisa fundamental quando a gente fala de crédito, é sair do empírico para o científico. Eu vou dar um exemplo de empírico. O que seria empírico? Eu sou analista de crédito e vou analisar a empresa da Jaqueline, e no momento que eu vou analisar a empresa da Jaqueline, eu vejo que a empresa da Jaqueline é da região metropolitana de São Paulo. E eu, enquanto analista de crédito, há 2 meses atrás, levei uma pancada de uma empresa do interior de São Paulo de R$100 mil. O que eu, empírico, vou pensar? Peraí, a Jaqueline do interior de São Paulo, esse KNAI, pegando um valor desse do interior de São Paulo, já vou empiricamente tomar uma decisão, barrar. Então, quando eu estou falando do científico, eu estou falando de a gente tirar as informações a partir de números, onde eu vou entender que o KNAI tipo A, na região tipo A, pegando um valor tipo X, do produto tipo Y, eu consigo visualizar qual é o nível de risco que eu tenho para o meu negócio. Que é uma diferença muito clara desse score genérico para todos os negócios. Poxa, o meu produto pode ser tão importante para a Jaqueline que o risco não é de 60%, é de 30%, porque ela precisa desse produto. Sim. Tem individualização nesse processo. Então, quando a gente constrói para o cliente uma política, quando a gente traz para o cliente um produto de acordo com aquilo que o mercado dele traduz na Neocredit, a gente faz esse estudo, a gente visita as últimas safras, que a gente chama, que são os últimos anos, e a partir dessa informação é que a gente constrói a 4 mãos. Não é algo que vem top-down, é algo que a gente constrói junto com o cliente. E aí um ponto importante, porque a gente construir, isso pode mudar, Rafael,
do ponto de vista de dados, do ponto de vista estatístico, isso pode mudar em 6 meses, em 8 meses, em um ano. Tem que ficar... Como é que você consegue aumentar ou diminuir esse apetite de risco para esse grupo de cliente, para esse tipo de KNAI, para esse tipo de ticket médio, para esse tipo de produto? Então a Neocredit vem muito para organizar essa vida de risco do CFO. Sabe que teve um cliente da Connect que recentemente nos mandou um relatório de crédito desses birôs tradicionais e ele colocou, mas o que isso significa, esse número? É bom ou é ruim? Vendo ou não vendo, né? E eu acho legal na Neocredit, o Robson apresentou algumas vezes já, tem várias questões que são muito mais claras, né? São muito mais abertas para o cliente, né? Os méritos, os deméritos são muito relacionados ao negócio dele. E eu acho que isso faz muita diferença, né? Até, inclusive, a gente indicou justamente a Neocredit para esse cliente, justamente porque para ele entender se aquilo ali fazia sentido ou não para ele. Porque aquele número era muito fechado, então ele não sabia, ele não conseguiu tomar decisão. Então ele teve custo, ele teve uma pausa no processo dele de venda, né? O que de fato nunca é bom no processo de venda, a gente atrasa, às vezes até perde o tempo da venda. E ele não ficou satisfeito. Então, como é importante a gente conseguir fazer algo que, de fato, seja muito mais adequado ao cliente, né? Então, olhando para o nosso futuro, né? Futuro próximo aqui, né? Rafa, o que você vê aqui como perspectivas futuras para a utilização de dados inteligentes na geração de leads de vendas? Então, né, Jaque, eu acho que o que a gente enxerga hoje de mais novo mesmo nesse mercado e que tem surgido com muita força, de fato é a questão da inteligência artificial, né? E aí em todos os seus meios ali, né? Tanto de redes neurais, quanto de base de conhecimento, quanto de... então é algo que ainda é muito hype, né? A gente ainda tem muita coisa para desenvolver e aplicar isso, mas é o que a gente enxerga que vai dominar muito a gestão e a geração de informação a partir do dado, né? Porque, de fato, não se imagina que vai substituir, nunca, mas a gente vai precisar de cada vez mais que a pessoa de inteligência de mercado, que o especialista de inteligência de mercado saiba fazer as perguntas certas, né? Então isso é mais importante do que gerenciar planilhas, capturar dados, subir no banco, fazer indicadores. Não, isso tudo a inteligência artificial vai conseguir trazer de uma maneira muito mais prática e muito mais rápida e exata. A pessoa, o especialista, vai ter que entender de fato do negócio dele e como ele pode usar aquele dado para ser diferente no negócio dele, para trazer um diferencial estratégico para a empresa dele. Então, dessa forma, a gente enxerga que as coisas vão ser muito mais trabalhadas previamente, antes de chegar nos times de vendas, e não vai mais acontecer aquelas coisas que ainda acontece, de lista, de validação de contato, esse tipo de coisa, vai estar muito pronto já, né? A gente vai conseguir processar isso de uma maneira muito mais ampla e muito mais rápida. E aí sim trabalhar onde de fato a inteligência dos analistas, dos especialistas é mais importante e é diferencial, né? Que bacana. Eu acho que a frase atual é essa, né, Rafa? Como fazer as perguntas certas, né? Hoje a gente está vivendo um tempo que o mais importante não é a resposta, é saber fazer a pergunta, né? Exatamente, né? Eu acho que esses tempos a gente estava numa palestra de um especialista em futurologia, né? E ele colocou muito isso, né? Que as máquinas foram feitas para dar as respostas, né? A gente tem que saber fazer as perguntas certas, né? Eu acho que isso que vai ser o mais relevante. E aí não tem jeito, né? A empresa que trabalha 20, 30, 50 anos no seu mercado, esse conhecimento não é muito valioso. E ela sabe o que está faltando para ela sabe onde é que ela tem que atuar e ela vai conseguir usar essas tecnologias de uma maneira muito mais precisa e concreta para poder chegar mais longe daí, né? Isso é um negócio. Eu acho que o papel é o ser humano sendo o ser humano inteligente. Isso aí. Né? Muitos de nós, se não tem filhos, tem irmãos, sobrinhos e tal. Quem de nós imagina nossos filhos, eu tenho uma filha de 16 e um filho de 11, que eles estariam fazendo tarefas repetitivas, assim como antigamente a gente fazia para abordar cliente ao telefone, ou hoje um analista de crédito fazendo atividade repetitiva, Ctrl+C e Ctrl+V de diversas fontes. Então isso não existe mais. Mas eu quero botar um ponto aqui e um desafio do quanto o Analytics está fazendo parte de fato da vida dos nossos
analistas. O analytics, a capacidade de analisar dados das pessoas e não de ficar buscando dado e compilando numa tabela do Excel. Né? A capacidade mesmo de fazer uma tarefa que o ser humano tem que fazer e que a máquina não tem que fazer. A gente está utilizando e testando alguns pontos de inteligência artificial no processo de análise, especialmente análise de balanço, e fica evidente que o ser humano está de saco cheio de fazer esse tipo de atividade, não suporta mais fazer as atividades que os nossos antepassados faziam e passavam o dia. Mas mesmo ele não querendo fazer, ele tem medo de enfrentar a inteligência artificial. E cabe a nós, gestores, cabe a nós, donos de empresa, cabe a nós ter condição de poder proporcionar para ele um ambiente, ferramentas e conhecimento para que ele se jogue nesse contexto e possa, de fato, entrar no mundo da inteligência artificial, porque daqui um pouco a quântica, a partir de 2029, entra a quântica, que é outro mundo. Então quer dizer que o nosso tempo para aprender sobre inteligência artificial está contado, né, Robson? Que bacana, gente. Eu fico aqui viajando na conversa com vocês. Para a gente finalizar, Rafa, eu queria também saber em relação ao ROI. Você tem alguma dica aí? Como é que a gente pode medir o retorno sobre o investimento ao implementar uma estratégia de Smart Data para vendas dentro da empresa? Então, Jaque, eu acho que essa pergunta é muito relevante, porque é algo que a gente sempre, em cada processo comercial nosso, que a gente faz comercializando o nosso produto, a gente faz um alinhamento de expectativa muito forte com relação ao ROI de um projeto Smart Data. Porque é claro que a expectativa de toda empresa é aumentar a venda, né? E esse é o objetivo, né? Mas assim como quando a gente contrata um CRM, a gente não pode cobrar ele por aumentar a venda, quando a gente contrata uma solução de Smart Data também, a gente não pode colocar nessa solução a responsabilidade de aumento de vendas. Ela vai contribuir, com certeza o nosso objetivo lá na frente é esse, e vai resultar num aumento de vendas. Só que ela tem que ser medida muito mais com relação ao modelo, a toda a estruturação desse processo de geração de oportunidade e principalmente ao que foi gerado ser muito mais afinado com o que o cliente busca de melhores clientes. Então essa é a forma de medir se está dando certo ou não. Se eu aumentei a taxa de conversão, se eu diminuí o ciclo de vendas, se eu conseguir aumentar o ticket do meu cliente, e todos esses indicadores em conjunto vão dizer se a estratégia está dando certo ou não. Não necessariamente só aumentou a venda. Né? Um dos maiores desafios quando a gente implanta esse tipo de solução é justamente o time comercial começar a trabalhar também esse lado assim, de usar os dados, né? Porque normalmente são profissionais experientes, que já conhecem muito o mercado e a gente traz mais informações para eles, né? Eles conseguirem conjugar isso tudo dentro do dia a dia deles é um desafio muito grande. Mas a partir do momento que a gente entende que eles vão usar isso e vai influenciar em vários outros pontos do processo comercial, aí sim a gente vai conseguir medir o ROI e entender que aquilo está fazendo sentido para a empresa. E aí, da mesma forma que se a gente não está tendo um aumento de venda instantâneo, a gente vai continuar, não vou tirar a solução, não. Eu vou olhar onde é que está faltando. Será que é o meu preço que tá ruim? Será que é o concorrente que está abordando algo e está oferecendo algo que eu não tenho? Só que aí com uma visão correta, com a visão de todos os dados. E não simplesmente achando, né, que o mercado é grande ou que está faltando empresa ou que é mais difícil. Ele vai ter a certeza do que está acontecendo no mercado, ele vai ter a certeza do tamanho, do potencial de clientes que ele tem para abordar, e dessa forma, a última coisa que ele vai querer tirar é um processo Smart Data dele, porque aquilo vai ajudar ele a ultrapassar esse processo, porque se ele tirar, só vai piorar. É como se ele tirasse o CRM. A gente não tira o CRM quando a gente para ou diminui as vendas, porque imagina a bagunça que ia ficar. É a mesma coisa o Smart Data. A gente também não pode tirar ele na hora que não trouxe um resultado instantâneo. Pelo contrário, a gente tem que usar mais ele ainda para poder alcançar o resultado que a gente espera. Eu acho que de tudo que a gente falou aqui, né, Rafa, a gente está vivendo um momento que não dá para trabalhar em cima do achismo, né? Você não pode sair para fazer uma venda de olhos vendados, né? É muito isso. Que legal. E, Robson, eu queria saber de você qual é aquele recado final, assim, aquela fórmula secreta para o planejamento de vendas de crédito para 2024. Qual é a dica, assim, aquela de ouro que as pessoas não podem sair desse webinar sem seguir? Fórmula secreta é boa, mas vamos lá. A pergunta de milhões, Robson. Eu não tenho dúvida de que
Hoje, a maioria das empresas, nós estamos falando aqui de final de outubro, e a maioria das empresas está falando de planejamento estratégico, né? O planejamento estratégico para 2024 contempla que empresas nós estamos abordando, e nós sabemos quanto nós podemos vender para essas empresas, ou a partir daí a gente vai lá em 2024 achar as empresas que nós vamos fazer, ver quanto nós vamos botar nossa força de vendas na rua, tendo investimento para fazer com que elas cheguem nos clientes que às vezes não são os certos, sim, sem saber quanto eu vou vender. Então o que eu estou dizendo aqui vamos para 2024 sabendo qual é o nosso mercado e quanto eu posso vender para esse mercado em potencial. Essa seria a dica final aí que eu acredito que todos nós aí podemos implementar e fazer com que a gente tenha melhores resultados e possa sair na frente em 2024. Com certeza, com certeza. E chegamos ao final de mais um webinar. Espero que vocês tenham gostado e tenham tirado insights valiosos para o planejamento estratégico aí de 2024, tanto na parte de crédito quanto na parte de busca de novos clientes da sua empresa. A partir de agora, na sua tela, está aparecendo um QR Code que você pode ler e começar uma conversa conosco. Estamos aqui dispostos a lhe ajudar nessa parte de planejamento para 2024. Eu vou ficando por aqui, aguardando o seu contato e lhe desejo bons negócios.